Começar por onde? Há muito tempo eu já queria gravar um vídeo falando a respeito disso, desse tema de hoje, mas eu acho que agora chegou num ponto do ridículo, eu acho que passou da hora. Hoje eu estava em casa e eu perguntei à minha esposa, o que você está tanto lendo aí agora? Aí era um textão. E sobre o que eu queria falar e sobre aquilo que aquela pessoa estava falando, era sobre o quê? Sobre as caronas. No tempo dos nossos pais, ou antes, ou quem sabe até um certo tempo atrás, era comum o pessoal fazer o quê? Pedir carona. Tava sem grana, tava sem dinheiro e pedia carona do tipo, dedão. Saía lá no meio da rua, balançava o dedão lá e tipo assim, contando com a sorte que alguém parasse e que esse alguém, ele cedesse ali a carona. Tá, tudo bem, os tempos passaram, a coisa começou a ficar perigosa. Surgiu então os meios ali, os recursos computacionais, as redes sociais. Na época do Orkut não tinha esses grupos de carona, mas devido ao aperto financeiro, porque na verdade se a gente está precisando de carona e uma carona bem baratinha, significa o quê? Que isso é um reflexo da nossa condição social, da nossa condição socioeconômica, é sinal que o quê? Nosso poder aquisitivo caiu. Então, se antes eu conseguia pegar um ônibus lá oficial, certinho, dito que o governo, enfim, autorizado pelo governo, que concorreu a licitações, só que o que aconteceu? O nosso dinheiro perdeu valor. Então, se a gente está precisando oferecer e pedir carona, é sinal que a gente precisa. É sinal que a coisa não é mais linda e maravilhosa como antes. Não é simplesmente uma aventura que, eu começo a balançar dedão ali pedindo carona. Só que essas caronas hoje em dia, elas não são caronas, elas são caronas pagas. Como assim caronas pagas? A gente pode falar isso? Não, como que eu vou falar? É cobrado? Não, não é uma cobrança. Mas é uma cobrança, digamos assim, moral. Porque querendo ou não, é o seguinte, a pessoa tem um carro ali, ela tem um veículo, então ela tem gastos, ela tem gasto com a gasolina, então mudou. Aí hoje em dia o pessoal está ficando revoltadinho aí porque o valor pedido de contribuição está sendo muito alto, está sendo muito difícil. Eu vivo os dois lados da moeda. Eu tenho carro, mas nem sempre o meu carro está disponível. Às vezes a gente tem que parar o carro para manutenção, às vezes acontece algum problema, às vezes a gente vai se deslocar para um local que não compensa ir de carro, não tem onde eu deixar o carro. Então, assim, às vezes tem que pagar um estacionamento, ter que se preocupar com o carro, às vezes é muito mais fácil o quê? Recorrer a uma carona. Já viajei muito pegando carona. A última viagem que a gente fez foi para o sul do país. E a gente rodou de cidade em cidade o quê? Usando não só o Facebook, mas aplicativos. Então, moral da história. Como eu vivo os dois lados da moeda, eu preciso das pessoas que oferecem esse serviço. E também o que eu ofereço. Pontos positivos. É melhor do que o ônibus? Infelizmente, a gente está vivendo a barbárie. Porque você chega na rodoviária, tem ônibus agora? Não. Daqui a 1 hora. Aí você vai descobrir que o ônibus é um executivo. E executivo pressupõe o quê? Um preço mais caro. Aí, ou seja, não, então que hora que tem um convencional? E geralmente eu preciso descer no meio do caminho, eu não vou até o fim da viagem. Eu preciso descer num ponto, senão eu tenho que ir até a rodoviária de BH, pegar um outro ônibus para trás, então assim, é ridículo. Aí eu vou descobrir que o quê? O ônibus só tem um ônibus que para no meio do caminho 2 horas depois. Ou seja, se eu chegar na rodoviária, preciso de um ônibus, o que era esperado é que a gente deveria esperar ali no mínimo o quê? 1 hora. 1 hora de prazo é um tempo razoável. Cheguei e perdi o ônibus que estava saindo ali, esperar 1 hora. Só que não, a gente espera tempos e tempos, então assim, ô companhia de ônibus, ajuda aí. Não vou falar teu nome aqui não, mas você sabe, os donos sabem quem é, o pessoal está cansado de saber, e isso se repete pelo Brasil inteiro. Não é verdade? Pior que é. Então, sobre o preço da contribuição. Ora, vamos fazer um raciocínio rápido. Se o sujeito tem um carro 1.0, pé de boi, simplesão, vai todo mundo espremendo parecendo uma latinha de sardinha, eu acho que ele tem um gasto muito menor do que o sujeito que está no SUV, que tem um motor lá sei lá, de 2.0, 3.2, às vezes um veículo muito mais novo. Então são coisas que eu acho que cabe bom senso, né?
Onde está o bom senso? A pessoa veio te buscar. Não, parece que assim, a pessoa quer uma carona que já é para quebrar o galho, dos dois lados. E a pessoa quer que vem de limousine, naquela limousine voadora, assim, ó, e que não pega trânsito. Uma coisa que eu fico horrorizado, a pessoa vira e fala assim: mas eu tenho hora, hein? Eu preciso chegar no horário, hein? Você vai chegar no horário? Que hora que você tá saindo? Que hora que você tá chegando? É trânsito. Você chega na região metropolitana de Belo Horizonte, o que acontece? Pode ter virado um caminhão do avesso lá, tá tudo agarrado, não anda nada. Não inventaram teletransporte ainda. Calma, eu tô falando isso aqui, é só o início, acho que é a ponta do iceberg. Então, gente, na hora aí de tá pegando uma carona, para e pensa, se coloca no lugar da pessoa. Às vezes a pessoa, por exemplo, às vezes até pede uma ajuda maior por ser uma pessoa só. Vai você e a pessoa, é quase um Uber. Realmente, a pessoa tá, às vezes, precisando. Agora, quando o carro tá cheio, particularmente, eu penso assim, carro mais cheio, eu posso cobrar menor, um preço mais em conta. Agora, o carro tá vazio, eu tô levando uma pessoa só, qual que é o consumo do meu carro? Meu carro não é lá um carro muito econômico, então não dá para ficar fazendo muita gracinha. Eu acho que se todo mundo usasse desse bom senso de pensar, eu, por exemplo, igual eu falei do Uninho, mas eu já peguei carona, a carona mais chique que eu peguei até hoje foi com um iX35. O sujeito, acho que ele gastou metade do tempo que eu gasto para chegar também, porque ele foi com o pé atolado do início ao fim, a gente não passou susto, apesar dele estar andando ali e muito, mas a gente não passou susto, não passou trabalho, então assim, eu acho que são muito válidas essas caronas. Pensando do ponto de vista lógico da coisa, as caronas são muito boas. Pensa só, se para cada pessoa ali todo mundo resolvesse comprar um carrinho, mesmo que seja um carrinho velho, e colocasse na rua, quantos carros que a gente teria? Então, a galera aí que está pegando, muito obrigado por estar ajudando aí. Você está ajudando a manter as vias mais vazias. Você está ajudando a manter, querendo ou não, é uma queima menor de combustível, então você está mantendo o ar mais puro, está gastando menos pneu. Então, é uma redução de tudo ali. Então, muito obrigado. E o pessoal que oferece aí, gente, continua oferecendo. Não perca a paciência com criatura mão de vaca. Criatura mão de vaca vai ter aqui, vai ter no inferno. Então, vai ter do início ao fim dos tempos. Então, ó, não adianta. Infelizmente, a gente está tendo que ter uma paciência tanto na hora de pedir, quanto na hora de oferecer. Então, fica aí, gente. Com relação a essa ajuda, se coloca no lugar da pessoa só um pouquinho. Tanto você que está pedindo, quanto você que está oferecendo. Questão do trajeto, nem sempre a pessoa pode te deixar em casa, não é um Uber. E questão do valor, a pessoa está andando de nave espacial, ela está andando de carrinho 1.0, tá carro cheio, tá vazio. E lembra o seguinte, às vezes você está reclamando que o carro está cheio e a pessoa está cobrando às vezes o mesmo valor, mas também tem um detalhe. Carro mais cheio, carro mais pesado, consome mais combustível. Tem que pesar. Então, fica aí. Gente, um abraço para todo mundo. Até mais, a gente se fala. É mais um desabafo aí, porque essas criaturas sem noção estão deixando a gente cada dia mais louco. Tchau, tchau.